Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF. E esse aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou chamando de A Mística e Suas Histórias. Né? No primeiro vídeo, a gente fez uma tentativa de definição desse objeto de pesquisa, a mística, né? Diferenciando ele de outros aspectos dela mesma. Nesse vídeo eu vou querer falar de 4 conceitos relacionados a o que eu estou chamando de experiência da presença da divindade. Né? Eu quero falar de êxtase e entusiasmo e quero falar de unificação e deificação. Eu me explico. Olha só, a definição, né, de experiência da presença da divindade remete a um sujeito que experimenta essa divindade e uma divindade que é experimentada por esse sujeito, certo? Então, a mística, que é o estudo, né, da experiência da presença da divindade, pensa muito que tipo de relação esse sujeito e esse objeto divino têm. Será que eles viram a mesma coisa? Quando o místico experimenta Deus, ele e Deus são a mesma pessoa? Ou será que ele sai de si? Né? Ele tem a experiência do êxtase, né? Que quer dizer sair de si. Né? Ou é o Deus que entra nele, o conceito de entusiasmo, que é o Deus entrando nele. Né? Ou ele tem uma unificação com Deus. Então eu quero, nesse vídeo, fazer a gente pensar sobre a mística com os conceitos de êxtase e entusiasmo, de unificação e deificação. Mas antes disso, eu quero falar um pouco mais sobre essa série, né? O que eu quero apresentar aqui? Eu vou ficar no mundo greco-romano, né? Eu vou começar falando das experiências místicas nas religiões de mistério, né? Nos mistérios dionisíacos, nos mistérios de Eleusis e nos mistérios órficos. Quero falar do que a gente poderia chamar de mística em Platão. Depois eu quero andar e falar do que a gente pode chamar de mística no movimento neoplatônico, tanto cristão quanto pagão. Né? Então vão ser sempre vídeos assim, uns entre 10 e 15 minutos, né? Em que eu realço alguns aspectos da experiência mística, né? Do que se pode chamar de mística nessa tradição, desde o século 6 a.C. até o século 6 depois de Cristo. Certo? Então, a cada um dos episódios, eu vou provavelmente salientando como que cada uma dessa tradição pensou essa experiência da presença da divindade. Mas vamos lá. O que a gente pode falar hoje? Né? Porque quando a gente fala disso, né, desses 3 conceitos que definem a mística, experiência da presença da divindade, como eu disse, esses 3 conceitos, eles são problemáticos. O que você quer dizer exatamente por experiência? O que você quer dizer exatamente por presença? E o que você quer dizer exatamente por divindade? Certo? Então, para a gente pesquisar esse objeto, a gente vai ter que delimitar ou encontrar sutilezas, encontrar diferenças, realçar, né, características dessas 3 propriedades, né, desses 3 aspectos, da experiência, da presença da divindade. Um dos conceitos fundamentais da experiência mística na antiguidade é o termo êxtase, né, que etimologicamente quer dizer, tem o prefixo ek, né? E digamos, o termo principal ali, o histemi, né? Que é estar, né? Estasis, né? Vem de histemi. Então, ecstasis é estar para fora, né? Vai dar o termo existência também, essa mesma construção. Mas o termo êxtasis, né? Ele quer dizer, ele descreve o ser humano quando ele está fora de si mesmo, né? Quando o ser humano não é mais... O que é exatamente estar fora de si? Né? Você pode imaginar exatamente também a experiência da alma ou do núcleo consciente do sujeito sair de si e ir para outras dimensões, ir para outro mundo, ir para outro lugar.
né? A experiência do êxtase é um sair de si, ou também a própria experiência da loucura, da mania. O termo mania e êxtase, eles têm algum tipo de relação, especialmente na tradição dos mistérios dionisíacos, né? A pessoa fica louca, ela não é mais ela mesma. Ela começa a falar coisas que ela normalmente não fala, ela não se experimenta como ela mesma. Né? Então, o êxtase pode ser alcançado de diversas maneiras, por uma dança, por uma música, por movimentos respiratórios, enfim, e por fazendo filosofia, por raciocinando, né? Enfim. Então, a gente pode pensar o próprio ato filosófico, dialético, como um movimento de êxtase. Né? A gente pode pensar a própria alegoria da caverna como um sair de si, porque esse si é como você se compreendia antes, e quando você sai de si, você não se compreende mais como você achava que você era. A experiência mística, né? Então, é uma experiência de entender a si mesmo e a tudo ao seu redor de uma outra maneira, numa experiência de sair de si. E o que seria o seu correlato? O seu correlato, né, do êxtase é o entusiasmos. Entusiasmos, né, como o termo diz, theos, né, tá aí o Deus entrando dentro de si. A gente poderia traduzir por incorporação, incorporar o Deus. De alguma maneira o Deus, mas não é necessariamente isso, é o Deus. Não é você que sai de si e vai até Deus, como na experiência do êxtase, como nas viagens xamânicas, mas é mais como um sacerdote, né, um profeta, que o Deus vem até o místico e entra nele, ele se torna possuído pelo Deus. Né? É uma expressão recorrente para as bacantes, né? Para as mênades, né? As mulheres que entravam em entusiasmo, elas experimentavam porque o Dionísio entrava dentro delas. Né? Então você tem essa experiência dessa proximidade entre o ser humano e a divindade, com a divindade incorporando o próprio sujeito. Bom, então a gente falou aí de dois conceitos, êxtasis e entusiasmos. Por outro lado, a gente também tem que falar do conceito que é um conceito bem óbvio, assim, de divinização ou deificação, né? A palavra Deus no latim tem esse dei aí, né? Tá vinculado ao termo Deus, né? Esse deificação é ser Deus, virar Deus, tornar-se Deus. Em grego, theos é o termo para Deus, né? E se coloca o sufixo osis, que é fazer aquilo que o substantivo diz, né? Então, deusizar, deusar-se, se vocês me permitem a brincadeira, né? Ser Deus, divinizar-se, deificar-se. Né? A experiência mística é uma experiência de proximidade tal entre o sujeito e a divindade que o sujeito experimenta ele mesmo como algo divino. Né? Se Deus entra em você, se Deus é você de alguma maneira, né, você se torna a divindade, ou parte da divindade. Né? Então, o termo deificação é um conceito muito importante, né, nos estudos da mística. Né? E, por outro lado, eu quero terminar falando do termo de unificação, ren. O termo em grego, né, ren, de novo você bota esse mesmo sufixo, osis, não? Então a gente chama de renosis, né? Tornar-se uno, unizar-se, né? Unar, né? Se você fosse brincar com as palavras, né? O termo é unificação, né? Então eu e Deus nos unamos, nos unificamos, né? É assim que a gente fala, mas eu estou tentando chamar a atenção para esse movimento de tornar-se um entre o sujeito que tem a experiência mística e o objeto que é, digamos, compreendido misticamente. Né? Então, o que a gente já vê aí? Alguns elementos, né, para a gente pensar e para a gente problematizar, para não ficar simples esse objeto de pesquisa. Né? Tudo bem, já sei o que é a experiência da divindade, né, da presença da divindade. Pelo contrário, a gente tem que, se a gente é pesquisador, a gente tem que estranhar esse objeto. A gente tem que ver características estranhas, esquisitas desse objeto. Certo? Então, acho que a gente pelo menos falou de algumas características. Nessa experiência da presença da divindade, o sujeito pode experimentar um êxtase, um sair de si, um não se compreender mais como ele se compreendia antes.
Por outro lado, ele também pode experimentar um entusiasmo, né? A presentificação de Deus em sua vida, né? Um entranhar-se de Deus em sua vida. Também relata-se muito, né, da experiência da presença da divindade, uma deificação, em que o próprio sujeito pensa a si mesmo como divino, ou se experimenta como uma divindade. Né? Então, a deificação, a teosis. E, por fim, né, a gente pode pensar numa unificação, num tornar-se um, o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Bom, a gente ainda tem outros conceitos a trabalhar, né, sobre a mística grega, o próprio conceito mística, e um conceito muito importante que a gente vai trabalhar é de teologia negativa. Certo? Mas isso vão ser os próximos vídeos que vão vir, provavelmente um por semana. Eu vou ver como eu consigo trabalhar a produção desses vídeos, certo? Então agradeço muito a presença, a audiência de vocês até agora, e novamente recomendo a vocês visitarem a página do nosso grupo de pesquisa Apophthegm, né, que está nas descrições aí abaixo, com todas as pesquisas de nossos que formamos esse núcleo de pesquisa em mística e sua história. Muito obrigado.